Então, excelentíssimo presidente Lucas Carenhato, e em seu nome cumprimentos demais membros da mesa diretora. Excelentíssimo vereador Caleb Garbim, que em breve está chegando, muito obrigada pelo convite. Ilustres vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa e aos que nos acompanham no plenário, nas redes sociais, um agradecimento carinhoso por a gente poder, nesse momento, estar falando de um tema tão delicado, tão complexo e tão necessário. Eu sou Márcia Fernanda Mendes, sou psicóloga clínica e autora do projeto Protegendo Sonhos, cuja missão é combater o abuso infantil nas diversas modalidades: sexual, física, psicológica e verbal. Através de ferramentas lúdicas de um livro, O Segredo da Floresta, e o jogo Trilha da Confiança, que é através dessa forma que a gente consegue adentrar o universo infantil e permitir que essa criança consiga, de alguma forma, demonstrar o que ela está passando. No dia 8 de maio, data escolhida por ser o Maio Laranja, o mês do combate ao abuso sexual infantil, nós tivemos o lançamento desse projeto. Na oportunidade, o vereador Caleb e o vereador Edson da Rosa estiveram presentes e a gente pôde apresentar para a sociedade esse projeto que foi instrumento do meu mestrado e uma demanda de estudo muito grande para a gente conseguir desenvolver algo que realmente seja eficiente para ajudar tanto profissionais como crianças nesse processo tão difícil. Estudos recentes de escopo nacional mostram que a escola é o ponto de entrada mais sensível para detectar sinais de violência, graças à maior proximidade dos profissionais com as crianças e adolescentes. Muitas vezes, a escola é o único canal onde essa criança tem uma relação saudável. Não gritam com ela, escutam, respeitam, e ali ela se sente vinculada e, então, fala sobre o que está acontecendo. Uma pesquisa bem atual, Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, que foi publicada agora em março de 25, identificou 2 eixos centrais: o organizacional, através de políticas, protocolos e legislação, e o operacional, que são serviços, intervenções e articulação entre setores. Um dos achados mais relevantes dessa pesquisa é a atenção especial às escolas, que tem intensificado o reconhecimento dos sinais de violência, embora ainda exista desarticulação entre os órgãos, o que pode revitimizar as vítimas. Ou seja, a gente tem uma realidade onde a escola, por mais que ela tenha boa vontade para fazer com que isso aconteça, ela não está preparada. Os professores não sabem como lidar quando tem uma clara revelação. O que pode falar? O que não pode falar para essa criança naquele momento? Como conduzir? Como encaminhar? O que tem que ser feito quando isso aparece? Isso é um trabalho de rede. Isso não é só da escola. Isso é da saúde. Isso é da assistência social. E a gente não falar sobre isso e a gente não resolver sobre isso só empurra o problema para debaixo do tapete. A gente não resolve. E os números são assustadores. O abuso sexual infantil, ele é subnotificado. O que a gente tem na mídia são os casos mais graves. Mas o que acontece dentro das casas, a gente não faz nem ideia. E eu tenho essa realidade no consultório todos os dias. Então, aqui, o projeto Protegendo Sonhos entra, pois capacita profissionais da educação para identificar com segurança o que acontece fora da sala de aula. Desenvolve protocolos de acolhimento e denúncia dentro das escolas. Estabelece fluxos de comunicação com saúde, assistência social, conselho tutelar, garantindo que cada sinal detectado leve a uma resposta rápida e adequada. Imagine uma professora que nota uma mudança repentina no comportamento de um aluno. Ela tem a condição de ver isso, ela acompanha diariamente. Isolamento, queda no rendimento. A criança apresenta uma mudança que ela é visível a olhos nus, a gente vê rapidamente isso. Com o projeto Protegendo Sonhos, ela sabe que observar, conversar, como encaminhar.
Esse suporte quebra o silêncio da violência silenciosa, oferecendo acolhimento imediato, em muitos casos, salvando vidas. Então, eu agradeço e peço para a Casa Legislativa ajuda para a gente poder expandir isso nessa rede social, garantindo que a escola seja preparada de forma rápida para essa questão de segurança. Vamos juntos construir um futuro mais acolhedor para nossas crianças. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.